dia, meus amigos e meus irmãos. Sejam bem-vindos a este nosso culto. Vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a glória. Bom estudo agora na escola dominical. Prestemos atenção, porque é hora de aprendermos com os personagens da Bíblia. Bom dia, irmãos, irmãs e amigos da igreja, tudo bem? Hoje eu vim trazer o texto de 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem um plano para nós, que é de nos resgatar e nos salvar. Esse é o plano dele para as nossas vidas, para todos nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia de vida, obrigado porque Tu és um Deus bom, um Deus grande, um Deus que cuida de nós, que está conosco o tempo todo, Senhor. O Senhor não nos deixa faltar nada, ó Pai. Tu és um Deus misericordioso, bondoso. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na Tua igreja, Senhor. Eu te peço pelos enfermos, ó Pai, visite cada um. Tem misericórdia, Senhor, que a Sua cura possa chegar até eles, ó Pai. Faça a Tua vontade na vida de cada um de nós, Senhor. Fique conosco no decorrer deste dia. Perdoe, ó Pai, todos os nossos erros, as nossas falhas. Cuide de nós, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, Deus abençoe, um beijo. Grande é
todos e todos que nos assistem neste dia. O personagem bíblico de hoje é o paralítico de Cafarnaum. Este personagem tem o seu relato registrado no livro de Marcos, apesar dos outros evangelhos também o citarem. Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre a vida de Jesus, falam sobre seu ministério, a morte redentora e a ressurreição de Jesus Cristo. E apesar do Evangelho de Mateus ser o primeiro listado no Novo Testamento, o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito. O objetivo de Marcos foi mostrar, indicar que Jesus era o Filho de Deus. E as descrições detalhadas dos sinais, milagres e maravilhas feitas por nosso Senhor Jesus Cristo mostra Jesus em ação. Narra o ministério de Jesus. E se pudéssemos destacar um versículo do livro de Marcos para representar esta ação, seria Marcos 10:45, que diz: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Vamos à narração de Marcos sobre o personagem de hoje, o paralítico de Cafarnaum. Marcos diz, no capítulo 2, que o povo ouviu falar que Jesus voltara para Cafarnaum e estava em casa. Sabemos que Jesus era da cidade de Nazaré, então muito provavelmente esta casa era a de Pedro. E sabendo que Jesus estava ali, muitas pessoas foram para lá. Era gente dentro da casa, era gente fora da casa, era gente na rua, muita gente. E é nesse cenário que aparecem 4 amigos trazendo um paralítico em um lençol, cada amigo segurando uma das pontas desse lençol, daquela forma que os enfermeiros nos mudam de uma cama para outra no hospital. Algumas tradições dizem maca, mas muito provavelmente era um lençol, uma coberta, um cobertor. Esses 4 amigos, motivados pela fé e tamanha compaixão pelo amigo paralítico, o levam até Jesus. Mas se deparam com aquela multidão de pessoas na casa e na rua e na casa. E se para uma pessoa já era difícil naquela casa se aproximar de Jesus, imaginem então 4 pessoas carregando um paralítico em um lençol como se fosse uma maca. Mas a determinação desses homens fez com que eles fossem para o telhado, removessem parte desse telhado e baixassem o paralítico até Jesus. E se sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, imaginem como Jesus ficou ao presenciar a fé daqueles homens. O texto diz que Jesus, ao ver tamanha fé, disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Todos naquela casa, todas aquelas pessoas só viam 4 homens carregando um paralítico. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem olha só o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Jesus viu e reconheceu a fé daqueles homens a partir de seus corações. Jesus viu que a maior necessidade daquele homem era receber o perdão dos pecados. Para a psicologia, muitas pessoas paralisam por causa da culpa, condenam-se, aprisionam-se dentro de si mesmas. Jesus primeiro curou aquele homem espiritualmente, o livrou da cadeia do pecado que o paralisava. Jesus, com seu grande amor, perdoou aquele homem. E em meio àquela multidão de pessoas estavam também os escribas e os fariseus. Estes mestres da lei não abriram a boca, nem sequer disseram uma única palavra, mas pensavam: quem é este homem que fala assim?
que blasfema! Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, que sonda as mentes e os corações, sabia que aqueles religiosos não estavam ali para terem comunhão com ninguém, muito menos para aprenderem a palavra, mas sim para vigiar Jesus e tentar colocá-lo em xeque. Mas Jesus diz a eles: por que vocês pensam dessa forma? O que é mais fácil, perdoar ou curar alguém? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, então eu digo para esse homem: levante-se, pegue sua maca e vá para casa andando. E foi o que aquele paralítico fez. Ou melhor, aquele ex-paralítico levantou-se, pegou a sua maca e saiu caminhando na frente de toda aquela multidão. E todos que lá estavam glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Se quiserem ouvir mais sobre esta passagem do paralítico de Cafarnaum, assistam no nosso canal a pregação do pastor Elias Coutinho do dia 29/8/2021, com o tema Quando o socorro divino se torna eficaz. Bom, a partir desse relato do paralítico de Cafarnaum, vamos às lições que podemos aprender. Primeira lição: aprendemos que a maior doença do ser humano é o pecado e só Deus tem o poder para perdoar. Vamos aos textos, Marcos, Isaías e em Salmos. Texto em Marcos. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O texto de Isaías: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e não se lembra mais dos seus pecados. E o texto em Salmos: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Assim como o salmista descreve que estava definhando por conta do pecado, o paralítico de Cafarnaum possivelmente deve ter se percebido da mesma forma. O pecado é a maior doença do ser humano. É uma doença incapacitante, como lemos o salmista descrever. Algumas vezes é uma doença contagiosa, quando levamos o outro a pecar. E por fim é uma doença mortal, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o livro de Isaías 53, 4a diz: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, os nossos pecados. Jesus levou os nossos pecados naquela cruz, nos dando cura e vida. E se a lei de Moisés veio para nos mostrar a doença, o pecado, a graça, que é o favor imerecido, veio através de Jesus e sua palavra nos trazer cura. Jesus mesmo disse que veio para os doentes, todos aqueles adoecidos em pecado. E é através do arrependimento e do perdão de Deus que somos curados. E em uma coisa, aqueles escribas e fariseus estavam certos: só Deus perdoa pecados. Nisto, eles estavam completamente certos. O erro deles estava em não crer que Jesus era o Deus Filho. Pastor não perdoa pecados, padre não perdoa pecados, líderes e mentores religiosos não perdoam pecados. Apenas quem é 3 vezes santo tem essa autoridade. A nenhum ser humano Deus deu esta incumbência, essa responsabilidade. Embora algumas religiões busquem encontrar embasamento bíblico nas passagens de João 20 e Tiago 5 para a confissão auricular,
isto é, aquela confissão no confessionário. A Bíblia não nos ensina buscar perdão em líderes religiosos. Se fosse assim, leríamos relatos dos apóstolos dizendo às pessoas: estão perdoados os seus pecados. Mas isso não aconteceu. Já li a Bíblia toda mais de uma vez e não li nada que incentivasse um sacerdote religioso a perdoar pecados ou a dar penitência para o perdão. O próprio livro dos Atos, das Ações dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, não mostra os apóstolos com autoridade para perdoar os pecados das pessoas. Se fosse assim, o apóstolo Pedro, no capítulo 8 de Atos, teria declarado o perdão dos pecados de Simão o mago. Mas o ato de Pedro foi dizer: arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento em seu coração. Mas você pode questionar então o texto de Tiago 5,16, que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Aqui, Tiago fala para uma comunidade. O que isso quer dizer? Se eu pecar contra você, eu tenho que te confessar. Olha, eu agi dessa forma com você ou contra você e foi mal, me perdoe. Eu te peço perdão e se você fizer da mesma forma comigo, se você pecar contra mim, faça da mesma forma. E aí confessamos um ao outro os nossos pecados, pedimos perdão e nos perdoamos. Isto é totalmente bíblico. Mas e a passagem de João 20, de 22 a 23, que diz: e com isso, Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. O que isso significa? Significa que eles tinham autoridade para pregar a palavra de Deus. A palavra que Deus usa para perdoar pecados. Eles pregavam a palavra e se as pessoas crescem e se convertessem, receberiam o perdão de Deus. Mas se endurecessem os corações e não crescem, os pecados seriam retidos. No Novo Testamento não há nenhuma prática de um homem sequer com o poder de perdoar pecados. Até mesmo porque nenhum homem conhece e sonda o coração humano para saber se aquela confissão é de coração ou é simplesmente da boca para fora. Mas Deus conhece o mais íntimo dos nossos corações e dos nossos pensamentos. E com essas informações, vamos à segunda lição. Segunda lição, aprendemos que só Jesus sabe o que está em nossas mentes e em nossos corações. Vamos ler dois textos, um em Marcos e um em Salmos. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? E o texto em Salmo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Enquanto as pessoas veem a aparência, o externo, literalmente somente o lado de fora, Jesus vê além. Ele sonda e conhece os nossos pensamentos e os nossos corações.
Enquanto todos ali viam apenas 4 amigos, Jesus via a fé e a compaixão deles. Enquanto todos ali viam apenas um paralítico, Jesus via alguém atormentado em meio ao pecado, muito provavelmente alguém paralisado por conta da culpa ou pelo remorso, ou talvez por não se perdoar por ter feito algo. Enfim, não sabemos o que paralisou aquele homem, mas Jesus sabia. E mais, sabia que mais do que uma paralisia física, aquele homem tinha uma paralisia espiritual. Jesus conhecia a disposição daquele homem de mudar de comportamento e seguir em frente. Tem uma frase de Hipócrates que diz: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Para Hipócrates, um médico grego, iniciador da observação clínica, era preciso perguntar para uma pessoa se havia disposição para mudança. Jesus nem precisou perguntar, pois já havia sondado a mente e o coração daquele paralítico, a ponto de conhecer as intenções do seu coração. Jesus conhecia também os pensamentos dos 4 amigos, sabendo o quão eles acreditavam que a partir de um encontro com Jesus, o amigo seria curado. E mais ainda, Jesus sabia o que os religiosos pensavam, sabia que eles duvidavam de sua divindade. A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus não são atributos para nos apavorar. Muito pelo contrário, todos esses atributos nos motivam a nos rendermos a tanta grandiosidade. Jesus, sabendo dos pensamentos e emoções ruins daqueles líderes religiosos, disse: além do estão perdoados os seus pecados, levante-se, pegue a sua maca e vá. Para que eles entendessem que ele, Jesus, era capaz de curar o físico, de perdoar pecados e de transformar vidas. Só Deus nos conhece dessa forma tão perfeita e incrível. Nem mesmo nós nos conhecemos dessa forma. Mas Deus tem total acesso às nossas vidas, aos nossos códigos genéticos, às nossas conexões cerebrais, ao nosso passado, ao nosso futuro. Mas esse conhecimento todo de Deus a teu respeito não é para te apavorar, muito menos para te preocupar, pois Ele, Deus, te ama incondicionalmente e é capaz de te transformar. Ele só espera que nos aproximemos dele. Mas algumas pessoas não conseguem essa aproximação sozinhas. Precisam de amigos que incentivem, precisam de amigos que o levem até Jesus. E por falar em amigos, vamos à terceira lição. Terceira lição, aprendemos a importância de termos bons amigos. Os textos em Marcos e em Provérbios. Marcos: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 amigos, por 4 deles. Provérbios: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Vou aproveitar também para ler a definição de amigo que eu encontrei na internet e também a definição de amor do livro do Christian Schwarz. Amigo: o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa, que protege e faz o possível para ajudar. Definição de Christian Schwarz sobre o amor: amor é uma ação consciente, criativa e incondicional de me voltar para uma pessoa com o propósito de, em nome de Jesus, ajudá-la ou causar-lhe uma alegria. Que amizade linda desses homens! Que demonstração de amor desses amigos
de levar um amigo adoecido fisicamente, psicologicamente, espiritualmente até Jesus. Um amigo verdadeiro é aquele que te aproxima de Deus. Um amigo verdadeiro é aquele que te aconselha de acordo com a palavra de Deus, por saber que Deus tem o melhor a oferecer, não só aqui e agora, a curto prazo, mas por toda a eternidade. É interessante que a amizade, assim como todo relacionamento interpessoal, é uma via de mão dupla. É importante que haja reciprocidade. Isso não significa fazer algo por um amigo esperando algo em troca. Isso não é reciprocidade, isso é expectativa. Mas é fazer ao amigo pela certeza de que o amigo faria da mesma forma. Que ação criativa desses homens, que para levar um amigo a Cristo não mediram esforços, não pararam diante dos obstáculos, não desistiram nem desanimaram, mas sim ousaram ao pensarem no telhado como solução. Mas há um amigo maior ainda do que esses 4, que serve como exemplo para imitarmos: Jesus. Só há uma condição para essa amizade. Em João 15, 14 e 15, Jesus diz: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Isso não é uma amizade autoritária, pois a condição é o amor. A ordem é: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E Jesus deu literalmente a vida por nós, seus amigos. E hoje, como o tempo é vida, doar-se em ação é uma demonstração de amor. A condição é amar. E os requisitos para escolher bons amigos é que tenham Jesus como amigo em comum e que tenham os mesmos valores e princípios. Jesus não quer apenas te curar, quer também te perdoar e ter comunhão com você. Encerro com o texto de Romanos 4, versículos 7 e 8, que diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A felicidade está atrelada ao perdão dos pecados, pois o pecado é a porta de muitas dores, sofrimentos e lágrimas. Jesus prometeu de modo nenhum lançar fora aqueles que se aproximam dele, aqueles que o buscam. Aqueles 4 amigos buscaram o Senhor. Aquele paralítico buscou ao Senhor e ficaram maravilhados com o transformar de Deus a partir daquele encontro com Jesus. Não existe beco sem saída que Deus não tenha uma passagem secreta. Eu amei essa frase, eu não conheço o autor dessa frase, mas eu conheço este Deus que abre estas passagens. E a dica é: busque-o, vá até Jesus, leve os seus amigos até Jesus. Essa é a dica. Que sejamos perdoados e curados por Deus e que Deus nos abençoe. Bom dia, meus queridos irmãos, amigos. Nesse momento eu estou aqui para nós orarmos juntos. A palavra de Deus diz que nós devemos levar tudo a Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, sim. Então, por isso nós vamos orar pelos corações que estão aflitos, com perda, por irmãos que estão adoentados, precisando de tratamento médico, de cuidado.
pessoas que estão com problemas diversos, conflitos, medos, tristeza. Nós vamos orar por todos esses pedidos. Mas também vamos agradecer por tudo que Deus tem feito. Deus tem sido extremamente bondoso com a sua igreja, com o seu povo. Nós estamos planejando a retomada dos nossos cultos presenciais e está tudo sendo muito cuidadosamente verificado para que nós façamos isso com segurança. Então vamos agradecer, orar ao Senhor por este motivo também e agradecer por todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam, acontecem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é por isso que nós já podemos agradecer ao Senhor pelos desafios, por tudo que nós temos passado. O meu hino preferido, ele fala um pouco sobre isso, que nós podemos agradecer ao Senhor pelas rosas que estão no caminho, mas também pelos espinhos que elas têm. Nós podemos agradecer ao Senhor pela prece que foi respondida, mas também pela esperança que falhou. Então eu quero convidar você, antes de nós orarmos, a cantarmos juntos esse hino e agradecer ao Senhor por todas as coisas que Deus tem nos permitido viver. Vamos cantar? Graças dou por minha vida que Jesus já transformou. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui como igreja reunidos diante do Senhor para apresentar ao Senhor toda a gratidão do nosso coração, ó Pai. Não cabe no nosso coração tanta expressão de louvor ao Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, ó Pai. São tantas coisas que nós sequer conseguimos descrever e listar, mas todas as coisas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos permitido viver, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus provedor, um Deus que olha para os seus filhos, olha para a sua igreja, olha para a necessidade de cada um. O Senhor não nos vê como uma multidão, o Senhor não nos vê como um bloco, mas o Senhor nos vê individualmente, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, o Senhor sabe de tudo, ó Pai. Então nós só temos a agradecer, porque o Senhor que nos conhece, o Senhor tem sempre o melhor para nós. Queremos colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão enlutadas, que estão tristes, que estão desesperançadas, ó Pai, que elas possam ter os seus corações alegres, agradecidos, gratos ao Senhor por tudo que elas têm vivido, apesar
de ser agora um momento de dor e de perda. Colocamos também as situações, problemas de saúde que nossos irmãos têm enfrentado, ó Deus, que o Senhor haja com cura, com providência, atuando nos médicos, nos equipamentos de saúde, ó Pai, que todos os teus filhos e tuas filhas possam ser socorridos com esses recursos que o Senhor nos dá aqui na terra, ó Pai. Te colocamos o nosso projeto de retomada, tudo que possamos fazer seja dentro da tua vontade, de acordo com o teu querer. Te agradecemos pelos nossos aniversariantes do mês de outubro, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos queridos. Ó Deus, recebe a nossa oração, recebe a gratidão do nosso coração e nos abençoe a cada dia com a tua graça e com a tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, ó Deus. É a nossa oração que fazemos humildemente, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso